Sabe como as coisas que a gente compra de outros países chegam até aqui? Pois é, não é mágica, é comércio global. E por trás de cada produto importado, existe uma espécie de coreografia invisível, cheia de regras, contratos e acordos. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como essa dança funciona. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. Como é que um grão de café, colhido lá no interior do Brasil, vai parar numa xícara quentinha em Paris? A resposta, na verdade, envolve uma jornada fascinante, cheia de leis, logística e, claro, muita confiança. É essa jornada que a gente vai mapear junto agora. Bom, para a gente entender as regras de hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A história do comércio é, no fundo, a história da própria civilização. Começou com trocas bem simples e foi evoluindo até virar esse sistema global super complexo que a gente conhece. Pensa só, no começo eram trocas regionais, como as que os fenícios faziam. Depois a coisa mudou. Veio o mercantilismo e o foco era acumular ouro e prata a todo custo. Mas o jogo virou de verdade foi depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do GATT, que foi um grande acordo para diminuir as barreiras. A grande lição aqui é que o comércio deixou de ser só competição para virar uma cooperação global, com regras e tudo. No coração de toda e qualquer transação internacional está ele, o contrato. Ele é o aperto de mão oficial entre duas partes que, olha, talvez nunca nem se encontrem pessoalmente. É o contrato que transforma uma promessa numa obrigação legal e garante que todo mundo saiba direitinho o que esperar. E todo contrato internacional, por mais complexo que seja, se baseia em 3 elementos essenciais. Voltando para o nosso exemplo do café. De um lado, a gente tem o agricultor brasileiro, que é o proponente, quem faz a oferta. Do outro, o dono da cafeteria lá na França, o proposto, que aceita. E, claro, o objeto de tudo isso, os grãos de café. Parece simples, né? Mas é fundamental. E qual é a natureza jurídica desse aperto de mão? Bom, ele é um contrato que a gente chama de bilateral. Isso significa que ele cria obrigações para os dois lados. Ele também é oneroso, porque envolve dinheiro, e consensual, porque depende do acordo entre as partes. Resumindo, não é uma via de mão única de jeito nenhum. Certo, o contrato está assinado. Mas e agora? Quem é responsável pelo café durante aquela viagem toda pelo oceano? Quem paga o frete? E se o navio afundar? Quem assume o prejuízo? É exatamente aqui que entram os Incoterms, que são, basicamente, a linguagem universal da logística. Dá para pensar nos Incoterms como um manual de regras global. São 11 termos que definem o ponto exato em que os custos e os riscos da viagem passam do vendedor para o comprador. Eles existem para evitar aqueles mal-entendidos que, no comércio internacional, podem custar uma fortuna. Os Incoterms são divididos em 4 grupos, que vão de E a D, e representam uma transferência gradual de responsabilidade. No grupo E, a responsabilidade do vendedor é mínima, o comprador basicamente busca a mercadoria na porta da fábrica. Já lá no outro extremo, no grupo D, a responsabilidade do vendedor é máxima, ele entrega no destino final. E tudo que está no meio, bom, aí é que entra a negociação. E olha que interessante, esse sistema não é algo parado no tempo. Ele evolui. Na versão mais recente, a de 2020, alguns termos antigos foram trocados para se adaptar melhor à logística de hoje. O antigo DAT, por exemplo, virou o DPU, que é o único termo em que o vendedor tem a responsabilidade de descarregar a mercadoria lá no destino. Outra mudança super importante em 2020 foi na questão do seguro. Para o termo CIP, a cobertura do seguro, que antes era mínima, agora precisa ser máxima. Isso mostra uma preocupação cada vez maior em proteger mercadorias de alto valor durante o transporte. No fim das contas, fica claro que cada detalhe faz uma diferença enorme. Mas e se acontece algo totalmente inesperado? Uma guerra, um desastre natural, uma pandemia. A gente viu isso de perto. Por isso, bons contratos precisam prever o caos. Eles têm cláusulas de segurança para proteger todo mundo quando o mundo vira de cabeça para baixo. E aqui a gente tem 2 ideias-chave. Força maior é para aqueles eventos que são inevitáveis e que simplesmente tornam impossível cumprir o contrato, tipo uma guerra que fecha um porto. Já a cláusula de hardship é para quando um evento não impede, mas desequilibra o contrato de uma forma brutal, como uma crise que faz o custo do transporte disparar. Ok, mas mesmo com o melhor planejamento do mundo, às vezes as coisas dão errado e as partes simplesmente não se entendem. Agora, imagina a confusão de levar uma empresa brasileira para um tribunal na França ou, ao contrário, seria um pesadelo. É por isso que o comércio internacional tem um sistema de justiça próprio. A solução é a arbitragem internacional. É um jeito privado e neutro de resolver as tretas, e muito mais rápido. Em vez de um juiz de um país específico, as próprias partes escolhem árbitros que são especialistas no assunto.
Isso garante uma decisão justa, eficiente e, principalmente, longe da burocracia dos tribunais. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A arbitragem não só resolve um problema, mas muitas vezes ela permite que a relação comercial entre as empresas continue, mesmo depois da briga. É uma ferramenta para consertar e não para destruir. E tudo isso nos leva ao futuro. Esse sistema todo que trouxe nosso café do Brasil até a França funciona há décadas. Mas com a chegada do blockchain, de contratos inteligentes, de pagamentos instantâneos, como vai ser esse aperto de mão global amanhã? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima era do comércio mundial.